Olá, boa tarde. Meu nome é José Boff, palestrante e consultor na área da política de atendimento aos direitos humanos de criança e adolescente. E hoje, nesta live, eu vou tirar a sua dúvida quanto ao processo de escolha do Conselho Tutelar 2023. Saiba aqui o passo a passo. Mas antes de começarmos a live, quero pedir para você comentar aqui no comentário de onde que você está nos assistindo. E também coloca aí qual é a sua pergunta, a sua dúvida que você tem em relação a esse processo de escolha do Conselho Tutelar de 2023. Para dar início, né, essa live, eu vou falar um pouco antes. Todo mundo está sabendo que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, aprovou uma resolução em dezembro, né, no dia 28, de alteração do processo de escolha do Conselho Tutelar, alterando a Resolução 170. Essa resolução ela recebeu o número 231 de 2022. Ela traz mudanças significativas para o processo de escolha do Conselho Tutelar neste ano de 2023. Alguns aspectos, né, que eu listei aqui, principal, para você ficar sabendo que foram mudados, que você precisa saber. Primeiro aspecto importante que a resolução traz no seu artigo 4º é quanto o orçamento para financiar o processo de escolha do Conselho Tutelar. Esse orçamento tem que estar constando no PPA, na lei orçamentária do município, para pagar aí assessorias, consultorias, para ajudar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na coordenação e organização do processo de escolha do Conselho Tutelar. Muitas pessoas têm me ligado e falando, professor, posso usar o dinheiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para pagar uma consultoria para o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para ajudar na organização e condução do processo de escolha do Conselho Tutelar aqui no meu município? Os recursos do fundo, eles não podem ser utilizados para esse fim, que é o pagamento de uma assessoria ou consultoria para o Conselho Municipal na organização desse processo. O dinheiro do fundo ele pode, sim, ser usado na capacitação dos conselheiros, tanto os titulares como eleitos, mas jamais para consultoria e assessoria para esse processo. Essa é uma pergunta que tem feito, recebido muitas dúvidas quanto a esta autorização ou não do Conselho Municipal para fazer. Então, é muito importante você falar sobre isso. Outro aspecto, uma pergunta que tem sido feita muito para mim, é sobre a eleição, né, que vai ocorrer no dia 1º de outubro deste ano. Este ano, então, a eleição ocorre no primeiro domingo do mês de outubro, como está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é no primeiro domingo do ano subsequente à eleição para a presidencial, para presidente da República, como eleição para presidente da República. Então, agora em 2023, no 1º de outubro, é o dia de eleição unificada em todo o Brasil para os conselhos tutelares. Os 5.605 municípios vão ocorrer a eleição unificada. A outra pergunta que tem me feito quanto ao voto uninominal. Esse voto é um voto facultativo dos eleitores, que poderá votar apenas num único nome. Ele não vai poder votar em mais de um nome, né? E também foi proibido por essa resolução a organização de chapa para poder concorrer ao Conselho Tutelar. Ou formação, 5 pessoas se juntam
e pede ao eleitor para votar em 5 nomes. Isso também não poderá mais ocorrer, fica proibido pela Resolução 231 do CONANDA. Outro aspecto importante ressaltar aqui quanto a essa Resolução 231 de 2022, ela fala a respeito do voto facultativo e secreto, né, a eleição, como já ocorre na Resolução 170, o voto é facultativo. Tá? Outro aspecto importante que essa resolução traz é que o Conselho Municipal deverá evitar esforço em buscar parceria com a Justiça Eleitoral para a cessão das urnas eletrônicas e também o programa de computação de votos, para poder realizar a eleição sem ser aquela maneira artesanal, usar a cédula de papel. Tá? Então, nesse momento, ainda estão havendo tratativas do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e outros atores do Sistema de Garantia de Direito, no sentido de que as urnas estejam, que a Justiça Eleitoral ceda as urnas para o município, haja essa parceria como uma orientação, uma diretriz da Política Nacional de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem como um órgão que traça essas diretrizes, que é o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Né? Isso é muito importante. Outro aspecto importante, assim, que até o dia 31 de janeiro, não, perdão, que até o dia 31 deste mês de março, os municípios precisam fazer adequação das suas leis municipais para atender às recomendações da Resolução 231 do CONANDA. Tá? É muito importante que os municípios façam essa adequação no sentido de gerar uma segurança jurídica, porque senão o município vai ter problemas durante o processo de escolha, que poderá ser questionados aí pelos cidadãos, pelo próprio Ministério Público e pela sociedade como um todo, de alguma situação que não está prevista na lei municipal. Por exemplo, muitos municípios têm exigido na lei municipal a Carteira Nacional de Habilitação como um dos requisitos para ser candidato no processo de escolha ao Conselho Tutelar, essa Carteira Nacional de Habilitação. Essa exigência é uma exigência inconstitucional. Então, se isso poderá gerar questionamento e isso poderá ser, o candidato poderá ganhar esse recurso junto ao Ministério Público, à Justiça, para garantir o direito dele se inscrever no processo de escolha do Conselho Tutelar. Então, alteração da lei até dia 31 de março de 2023. No dia 3 de abril deste ano, todos os conselhos municipais, todos os municípios, deverão publicar a sua resolução, os editais de convocação de abertura do pleito do processo unificado para a escolha do Conselho Tutelar. Tá? Então, esse é o calendário oficial do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a esse calendário nacional para ocorrer a eleição do Conselho Tutelar em 2023. Tá? Alguma dúvida, deixa aqui no comentário se vocês estão entendendo. Porque quando a gente fala que o município precisa fazer essas adequações e alterações da lei necessária com vista a seguir as orientações gerais da Resolução 231 do CONANDA, é no sentido de não ter problemas no processo e questionamentos, tá? Isso é muito importante. Outro aspecto importante, né, desse aspecto aí,
de mudança da lei é com relação, que talvez seja a principal mudança, é que a resolução ela veio coibir por parte dos candidatos o abuso do poder econômico e também por parte dos partidos políticos e de religiões para usar o conselheiro tutelar para pedir votos, né? Usar a máquina da igreja, usar a máquina do partido para poder eleger os seus candidatos. Isso está proibido, proibir aí os abusos dos candidatos na eleição. Você sabe que tem cidade, não vou falar o nome da cidade, eu costumo comentar quando eu trago alguma questão aqui relacionada ao conselho tutelar, ao processo de escolha, eu costumo falar o milagre, mas não falo santo, porque senão amanhã vão fazer fila nessa cidade. Mas tem cidade que tem candidato que tem até paga inserção na televisão para fazer a sua divulgação do seu nome da campanha para a captação do voto. Mas quem é que está pagando isso? Quem está bancando essa conta? Né? Então, a resolução ela é bem exigente nesse sentido, de coibir esse abuso do poder econômico e o uso da máquina partidária e das religiões para poder eleger os candidatos. Isso está previsto lá no artigo 5º da Resolução 231 de 2022. Deixa eu ver um outro aspecto importante aqui também, das condutas vetadas. Outra coisa importante, então, já falei de condutas, né, vedadas. É importante garantir no dia da eleição espaços adequados para receber os votos dos eleitores e também garantir a questão da acessibilidade. Não adianta eu, por exemplo, colocar só 2, 3, dependendo do tamanho da cidade, colocar 2 ou 3 locais de votação. É importante que você descentralize esses locais de votação para facilitar o acesso do cidadão às urnas, uma vez que essa eleição, o cidadão não é obrigado a votar, o voto é facultativo. Então, tem que haver aí uma divulgação, uma mobilização para que uma facilidade, uma acessibilidade para que o eleitor possa participar nesse dia e não votar no Conselho Tutelar. E nesse aspecto, as urnas eletrônicas elas ajudarão muito onde essas parcerias forem efetivadas, porque tem cidade que no dia da votação, eu que acompanho há mais de 25 anos dezenas de municípios, orientando, assessorando nesse processo de escolha, no dia da eleição se formam filas quilométricas. As pessoas ficam lá, né, quase passam 2, 3 horas lá esperando na fila para poder votar. Então, com a sessão das urnas eletrônicas para o Conselho Municipal, esse processo ele é agilizado de votação. Outra coisa importante é que a votação ela deve ocorrer num horário igual para todos os municípios. A resolução também traz esses aspectos, essa recomendação, que é das 8 às 17 horas, assim como é feito na eleição para os candidatos proporcionais à vereança, a prefeitos, governadores, presidentes, deputados. É o horário da Justiça Eleitoral, das 8 às 17 horas. Eu tenho acompanhado nesses últimos anos, tem município que faz meio período só, das 8 a meio-dia, a votação. Então, a resolução ela veio corrigir essas distorções para colocar todos os municípios no mesmo patamar. Ela deve, porque é um dia só da eleição, por isso que o nome é Processo de Escolha Unificado para todos os municípios, no dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas. Não pode ser menos horário. Essa é orientação, recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tá? Uma outra dúvida que as pessoas têm me perguntado
é quanto aos requisitos, né, exigidos para se aplicar o processo de escolha do Conselho Tutelar. A lei federal, ela traz 3 requisitos básicos que estão previstos lá no artigo 132 do Estatuto, que é residir no município, ser maior de 21 anos, né? Então, esses são 3 requisitos básicos, mas poderão o município, avaliando a sua realidade, tamanho do município, poderá exigir outros requisitos complementares, tá? Então, cada município tem uma realidade, né? Alguns municípios colocam avaliação psicológica, né? A questão outro requisito básico é escolaridade, né? Conanda fala que tem que ser pelo menos o ensino médio, não dá para ser menos do que o ensino médio, né? É claro que esse Brasil é imenso, nós temos 2 Brasil, são realidades pares, diferentes. Eu, durante 1996, eu participei de um projeto do Ministério da Justiça, em parceria com o Unicef, Movimento Nacional de Meninos de Rua, e a ANSED, Associação Nacional dos Centros de Defesa. A gente já participou de um diagnóstico, uma avaliação de implementação e implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente tinha como foco nessa pesquisa avaliar como estava o funcionamento dos conselhos tutelares, conselhos de direito e a relação com os demais atores do sistema de garantia de direito. Eu que viajei por esse Brasil afora, a gente encontrou várias realidades, né? E tinha regiões desse país, por exemplo, que os conselheiros tutelares eram voluntários, não tinha nenhuma remuneração. Isso lá em 96. Não tinha nenhuma remuneração e também tinha lugares que os conselheiros tutelares não tinham uma escolaridade mínima, né, de ensino primário, básica. Nós avançamos a partir daquele diagnóstico que trouxe subsídios para melhorar o sistema de garantia de direito em âmbito nacional e a gente conseguiu avançar aí na infraestruturas dos conselhos tutelares. Só para vocês terem uma ideia, a gente encontrou situações de conselhos tutelares que não tinha nenhuma estrutura, tinha conselho que funcionava dentro do cemitério, na casinha lá do zelador, sem telefone, sem formas da população acessar, ter contato com o conselho tutelar e o conselho tutelar com a sociedade. Ele ficava, eu até brinco na minha pesquisa, eu brinco na hora da exposição, da explanação no seminário, eu brinquei que aquele conselho tutelar daquela cidade, mais uma vez, lembra? Eu falo milagre, mas não conto o santo. Ele já nasceu morto, né? E o Conanda, nessa resolução 231 de 2022, ele vem reafirmar também ainda a questão da infraestrutura mínima para o Conselho Tutelar funcionar. A gente tem conselhos tutelares, isso quando eu contei esse caso aqui, eu estou levantando uma situação lá do Nordeste, do Norte do país, né, em 96, que a gente encontrou no nosso trabalho de pesquisador. Agora, o ano passado, a gente viu o estado mais rico da federação, né, na Grande São Paulo, municípios que o Conselho Tutelar está funcionando em condições precárias, e antes da resolução 131, que já entrou em vigência a partir deste ano, a resolução 170 ela já dizia dessa estrutura mínima para o funcionamento do Conselho Tutelar. Não dá para ele funcionar sem ter essa estrutura mínima. Independente do tamanho do município, ele tem que ter essa estrutura mínima para o funcionamento. Então, isso que é importante também estar
Ainda falando dos requisitos, né, básicos, então os 3 requisitos que estão na lei federal são básicos, eles não podem ser mudados, mas o município, de acordo com a sua idade, poderá estabelecer outros requisitos que atendam à realidade. Por exemplo, uma dos requisitos que o pessoal tem implementado nas leis municipais, primeiro o CONANDA fala também da comprovação de experiência na resolução 231 em entidades de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, né? Então, a pessoa terá que comprovar a experiência, né? Então, essa resolução, ela traz esse aspecto. E também a avaliação psicológica e participar aí de uma prova escrita de conhecimento específico sobre o sistema de garantia de direitos, né? Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são essas algumas questões que eu trago nessa live de hoje. Coloca aí no chat a sua dúvida para que eu possa estar também respondendo. Eu estou aqui hoje respondendo a pergunta de muitas pessoas que, a partir daquela primeira live que nós fizemos sobre as principais mudanças na resolução 231, tá? Então, é isso, tá? Que vocês têm que estarem atentos. Mais importante agora, o primeiro passo que o município tem que fazer, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança precisa fazer, é promover aí a adequação da lei municipal para atender às orientações gerais do CONANDA através da resolução 231 de 2022. O segundo passo é a publicação do edital no dia 3 de abril, já também adequada à resolução 231. Eu estarei aqui à disposição, qualquer pergunta vocês deixam aí no chat. E na próxima live a gente vai falar um pouco mais sobre o edital, de como tem que ser esse edital. Vamos até discutir alguns modelos de editais aí que eu trabalhei durante esses últimos 25 anos, sempre ajustado e adequado aí às diretrizes e orientações gerais do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigado por você estar aqui comigo, eu agradeço a sua participação e nos vemos na próxima live sobre esse tema. Um grande abraço.